Olhar para a cidade de Franco da Rocha e abrir a escuta com a cidade leva o tempo para compor e experimentar algo nesse projeto. O tempo traz sonoridades em Franco da Rocha, assim como o sino do Juqueri, onde está escrito que o tempo passa como uma flecha que move sem se notar. Assim propomos a realização de uma obra sonora, reunindo processos experimentais, site-specific, de 7 artistas de diferentes estágios na carreira musical e artística, em diálogo e abertura com a paisagem sonora, geoespacial de 16 bairros, bens materiais e naturais de Franco da Rocha. Sonoridades, comportamentos, ruídos, leituras e histórias dos bairros escolhidos servirão de base prévia para a criação, improvisação e experimentação sonora aos artistas de Franco da Rocha. Vitória Liz, viola erudita, Danilo Pique, violão, Josué Rodrigues, clarinete, Jonathan Siqueira, percussão, Edmar Almeida, direção artística e curadoria, João Fernando Arraes Seródio, instrumentos não convencionais da cidade de Leme, no interior de São Paulo, e Marcelo Bressanin, artista sonoro, de Bauru, também interior de São Paulo. O tempo traz uma energia musical capaz de narrar histórias e sonoridades de uma cidade, abrindo Franco da Rocha em um intercâmbio cultural com outras cidades. O processo, a ser realizado em home studio, empregará diferentes técnicas digitais de edição sonora, tomando material original produzido em Franco da Rocha, Bauru e Leme como elementos a serem agenciados livremente para as composições a serem elaboradas. Assim, o sonoro, em suas diversas manifestações presentes nos bairros de Franco da Rocha, caracterizam nesse projeto uma produção experimental e inédita, como um dado do entorno, não necessariamente do ambiente físico da cidade e o Juqueri, mas sim o entorno como memória dos ruídos e suas sonoridades em soundscape. O entorno como experiência estética, coletiva ou individual, o entorno como ruína, e também como um futuro possível nas multilinguagens culturais, que servirão de pesquisa, mapeamento e inspirações possíveis nesse projeto. Nesse sentido, consideramos acima de tudo formar um público de escuta, criando um ambiente audiovisual para a divulgação desse trabalho. Vitória é uma menina que foi barrada de fazer balé por ser gordinha quando era criança, e no mesmo lugar onde tinha o balé, ela foi apresentada à música. E sem ninguém dizer, sem ninguém empurrar, sem pai, sem mãe. Eu não tenho familiares que tocam, que são músicos. Eu simplesmente me encantei pela música e comecei a cantar. Depois de cantar, comecei a tocar violino. Depois de violino, eu fui pra viola, sozinha. Foi uma coisa de encontro de alma, assim. Foi uma coisa de... Eu nasci pra isso. Eu sinto que a música sei lá, sou eu. É isso. Eu me identifico com a música, muito. Você pode ir de novo? Vai de novo, por favor. Quem é Danilo? Eu não sei definir isso. Eu acho que é uma pergunta muito difícil de ser respondida, assim, né? Ainda mais assim de pronto eu não sei responder, né? Mas porque a música, eu acho que eu sempre tive um interesse por som no geral.
Minha mãe fala que eu gosto, quando ela tava lavando roupa na máquina, eu gostava de ficar ouvindo a máquina batendo, né? Eu sempre tive um interesse, assim, pelo som, né? Mas meu interesse por música foi mais, assim, na adolescência. Eu comecei a tocar e me interessar por instrumento, né? Meu primeiro instrumento foi o piano, na verdade. Eu acabei me encaminhando pro violão, que é um instrumento que eu levo pra qualquer lugar, assim. Que eu gosto muito de violão e que eu posso compor minhas músicas, né? Uma forma de... É uma voz, né, que eu achei, que eu encontrei. Eu sou morador aqui de Franco, né? Desde sempre, cresci aqui, ali no bairro da Vila Alemar. E a música sempre foi uma paixão mesmo, desde criança, assim, né? Eu ouvia, assim, principalmente os ritmos como reggae, samba e tal, já me interessava e sempre buscava, né? Estar nesse meio, assim, ouvindo uma música e tal. E aí tive a oportunidade de conhecer as oficinas de percussão, onde fui me envolvendo mais, né, cada vez mais. Mas é algo que não sei assim, explicar muito bem, né, algo que não sei, a gente tem assim, essa inclinação, não sei, esse gosto. E aí foi acontecendo, né, foi nada muito, tipo, nunca pensei em seguir uma carreira, em ter uma carreira, né, musical e tal, trabalhar nesse meio, é algo que foi mesmo fazendo por prazer, por gosto mesmo. E aí fui vendo, fui levando. Josué é uma pessoa muito interessada em descobrir coisas novas e tentar se expressar de uma forma que acha bonita e que as pessoas vão se interessar. Então acho que a música é uma forma de atingir as pessoas de uma forma que elas gostem e de uma forma cotidiana. Porque as pessoas gostam de ouvir música, as pessoas se interessam e, tipo, às vezes as pessoas... como eu toco música erudita, as pessoas às vezes não conhecem e, tipo, elas sentem falta. Aí, tipo, elas vão atrás e, poxa, é legal, sabe? Elas descobrem que é legal. Então, eu acho que levar esse sentimento de descoberta para as pessoas é interessante. Minha formação é de médico veterinário e biólogo, né? Então eu não escolhi a música, de certa forma foi ela que me escolheu. Não sei se poderemos dizer assim, propriamente a música, né? No sentido
linear da concepção de música. Mas eu sempre gostei de engenhocas, meus brinquedos quando eu ganhava, eu sempre desmontava para fazer outra coisa. E uma vez eu assisti um festival e fiquei muito encantado com aquilo e comecei a construir instrumentos musicais também, a partir da sucata. E aí eu tive essa ideia também de estar associando a construção desses instrumentos a partir de sucata com a educação ambiental, o uso criativo dos materiais. Sempre que eu estou caminhando pela cidade, eu tô vendo as possibilidades de som, né? Tanto dos materiais quanto da concepção também de estar percebendo que tipo de som eu estou ouvindo ali naquela região, né? Você está na feira, você está ouvindo aquele povo falar assim, aquela massa sonora. Sempre paro para pensar também. A questão dos carros, escapamentos, das máquinas, né? Estou sempre antenado nessa questão da sonoridade da cidade mesmo. Eu estou sempre antenado andando na cidade, né? Sempre olho as caçambas de entulho, que é uma das fontes dos materiais, e eu procuro colocar nos instrumentos musicais esse material, deixando ele sempre aparente. A pessoa olha uma marimba e fala, nossa, é feito de azulejo, resto de construção. Então, sempre essa coisa de fazer um instrumento, dar um acabamento final, um acabamento de uma lutearia refinada. Não, uma coisa mais rústica mesmo, para aparecer o material e a pessoa conseguir enxergar que aquilo saiu de algum lugar da cidade. Tem gente que trabalha o bambu, que trabalha a madeira. Eu gosto de trabalhar as coisas urbanas mesmo. Se for ver os materiais, os instrumentos, a maioria é tudo feito de material urbano. O Projeto Tempo foi a primeira oportunidade que eu tive para trabalhar de forma colaborativa de maneira tão intensa. Porque já tive experiências antes com projetos em colaboração com outros artistas, mas que não necessariamente eram da mesma linguagem que a minha, por exemplo, a de sonora, eram de vídeo, de música eletrônica, enfim, mas nunca com músicos de formação tradicional, como foi o caso do Projeto Tempo, ou seja, violão, viola, o próprio clarinete, os instrumentos experimentais feitos pelo rapaz João de Leme, né? Assim, foi um desafio no sentido de assim, estar lidando com um material sonoro muito estranho às minhas práticas. Ao mesmo tempo, foi muito bom, porque foi a oportunidade de aprender a lidar com esse material. Abordar uma sonoridade criativa a partir de 16 leituras de 16 bairros aqui em Franco da Rocha, a escolha deles não foi nada fácil. Porque onde o trabalho artístico sensibiliza a população, é olhar também as sonoridades, as questões relativas à ação humana de cada bairro, de cada espaço, de cada tempo, porque está ali a vida cotidiana, né, das pessoas que moram e vivem em Franco da Rocha. E a instalação e a relação natural a esses monumentos, a esses bairros, como por exemplo a relação que o projeto traz ao Complexo Hospitalar do Juqueri, ao Parque Estadual, né, a 4ª Colônia, a partir de materialidades e simbologias sonoras, para que com a cidade o projeto também ele visa a escuta para a história da cidade. Eu acho que assim, o músico tem a habilidade de ver música em todos os lugares. E a cidade é um lugar que é cheio de música, se você for parar para pensar. As buzinas, os pássaros, as pessoas falando. E a minha relação com isso é que
eu consigo ver isso tudo como música todos os dias da minha vida. Eu sinto isso. Uma sinfonia urbana. No aspecto de mesclar a metrópole com o interior, assim. Franco tá, tipo, muito perto de São Paulo, tá? Em relação a outras cidades, né? Tá 30 quilômetros, é pouquíssimo. Mas, tipo, a cultura aqui em Franco da Rocha, demonstra muito um toque de interior, sabe? Assim como as pessoas vieram de outros estados para construir Franco da Rocha, ou de outras cidades do estado para construir Franco da Rocha, a gente percebe isso aqui na nossa mescla de metrópole rural. Está relacionado diretamente com a cidade, né? E isso a minha cabeça já ficou assim, acho que tem tudo a ver, porque os materiais vêm da cidade, a sonoridade, né, vem do resto que a cidade produz. A minha relação com a paisagem sonora assim, da cidade é engraçado, porque é uma constante transformação, né, dessa paisagem sonora. Eu lembro quando eu era criança, assim, como era calma, assim, minha rua, assim, era um negócio muito... Tinha muito mais árvores, assim, né, e tinha muito mais passarinhos, e agora percebo que essa constante mudança, né, da paisagem sonora é uma coisa muito interessante, né, que conforme a cidade vai crescendo, né, que a cidade de Franco cresceu bastante nos últimos anos, essa paisagem vai mudando. Mas eu gosto bastante dessa paisagem sonora daqui de Franco, né, do som do trem, que é um som bem presente aqui, né. Eu acho assim, o som, eu nunca parei muito para prestar atenção, né, nas sonoridades, assim, né. Pra mim sempre foi o mesmo, pelo menos nos bairros, assim, mais afastado do centro, aquele clima mais ameno, mais calmo, né, você ouve mais os sons dos pássaros, então sempre fui prestar muita atenção nessa questão do barulho das chuvas e tal. Depois vem para a cidade, tem mais aquela muvuca, aquele caos, né, que não sei, parece que vem e começa a vibrar dentro da gente, a gente meio que vai no embalo, né, desse caos, dessa sonoridade, né, meio que barulhenta, assim. Eu gosto muito do som do vento, porque eu moro num bairro mais afastado de Franco, né, e tipo, lá é realmente um bairro muito quieto, então você ouve muito a natureza, ele tá perto da Serra dos Cristais, então tipo, você percebe os pássaros, e eu demorei muito pra valorizar isso. E tipo, acho que agora, como é uma época de reflexão também, é muito legal, pra mim pessoalmente é muito tocante perceber as sonoridades da natureza perto da minha casa, coisas que outros amigos não têm, sabe? Porque a gente mora numa mancha metropolitana e tipo, a gente tá sempre muito ocupado, e agora a gente teve um tempo pra parar e pensar um pouquinho nas coisas. Eu acho que foi muito interessante descobrir esse lado da cidade que eu não tinha prestado atenção, mesmo morando há tantos anos.
que nem a Quarta Colônia, que tem ali a cachoeira. Então, pela sonoridade, mesmo quem é de fora não precisa conhecer ali pra entender os sons ali e tal, né? Então já fica... Aí eu meio que mesclei essas duas partes, essas duas questões pra tentar construir, pensar alguma coisa. Foi interessante e isso já fazia parte do meu processo criativo, porque os instrumentos eles saem da cidade, do resto da cidade. Essa sonoridade ela vai estar sempre vinculada aos instrumentos e tem alguns também que tem uma relação muito com os elementos, como eu fiz um instrumento com restos de madeira de marcenaria que assemelha muito ao som da água, né? Se for pensar a água lá da cachoeira Franco da Rocha, então ele assemelha muito o barulho da água, da corredeira da água, né? Então eu acho que é isso, ele já vem com essa bagagem da cidade. A criação foi... Eu meio que mesclei as duas coisas, né? Primeiro foi os sons, os áudios, que eu ouvi aí, tentei imaginar alguma sonoridade específica, aí fui buscando sons, né, em casa mesmo, fazendo alguns instrumentos, algumas coisas. Como, por exemplo, sei lá, o barulho do trem, por exemplo, né, que você ouvia e aí fui atrás e tal. E também tinha um outro lado que era a questão da vivência, né? Como eu ando bastante por aqui, conheço um pouco alguns bairros, então eu tentei resgatar algumas vivências que eu tive naqueles bairros, né, que me marcaram, ou que, sei lá, tem alguma familiaridade. E aí tentei incorporar, trazer pros instrumentos, pra música, né? Foi um pouco espantoso até. Eu nunca tinha reparado que Franco tinha tantos sons de pássaros, assim como nas peças sonoras que a gente coletou e tudo mais. Mas foi divertido, porque a gente descobriu sonoridades dos bairros e, tipo, muitas vezes muito diferente do que é um bairro, sabe? Eu acho que quando a gente pensa Franco da Rocha, a gente tá acostumado a pensar de uma forma, tipo, bem geral, assim, e sem focar nas peculiaridades dos bairros, de onde as pessoas moram. E, tipo, pelo som a gente percebe que é muito diferente, mesmo sendo uma cidade que, tipo, teoricamente as coisas são meio uniformes, mas muda bastante de bairro para bairro. É legal uma coisa que do som, que acho que é a forma dele de... que ele é mais uma forma de contar histórias também, né? Através do som. Tem alguns áudios assim que você consegue até imaginar algumas sequências de atividades, o que poderia estar acontecendo, né? Tem um específico que, se eu não me engano, é o caminhão do lixo. A imagem é bem nítida assim na minha cabeça na hora que o som vem e eu consigo visualizar essas imagens assim. Essa forma como o som ele pode narrar uma história, né? Trazer uma narrativa junto com ele.
sempre tive muita vontade de fazer música experimental. Eu sou musicista erudita, né? Eu toco em orquestra, a gente faz música contemporânea, mas é tudo escrito, tudo que alguém pensou, alguém escreveu. E a música experimental é uma coisa que vem de dentro de você, né? Ela agrega todos os sons, todos os tipos de técnica, sem necessidade da perfeição, que é uma coisa que o músico erudito procura muito, é a perfeição. E tem uma perfeição, uma musicalidade, mas não é esse perfeccionismo que te mata. A minha expectativa para esse álbum era isso, era ter liberdade musical para transmitir o que tem dentro de mim nesse álbum. E percebi que, tipo, muitas das coisas que eu tinha pensado não eram sons que eu encontrei nas peças sonoras. Então foi um trabalho de adaptação, de experimentação também, sabe? Poxa, tem um som aqui, como eu faço para tentar reproduzir isso? Ou tipo, a atmosfera de um bairro que às vezes muda totalmente para outro bairro. Foi mais esse o trabalho, tipo, e essa questão de descoberta em como encaixar os efeitos do instrumento, no caso o clarinete, com as peças sonoras. Que é uma coisa que eu não tô acostumado a fazer, né? Que é uma coisa totalmente... não sei dizer nova, porque eu já cheguei a ir em alguns lugares assim que ofereciam esse tipo de... E a procurar também alguns outros álbuns assim que ofereciam esse tipo de musicalidade mais experimental. Mas eu mesmo nunca tinha feito assim, então eu fiquei bem animado para poder participar e ver o que sai disso aqui. O maior desafio foi pensar na sonoridade, fazer esse som pensando em deixar uma possibilidade aberta para mais usos daquele determinado instrumento. Ficou um negócio meio sertão misturado com funk, ficou muito massa. E o carro passando. Assim, eu confesso que é bem difícil a gente ouvir e imaginar musicar isso, né? Sem ser uma coisa que você possa repetir padrões sonoros. É muito difícil você criar uma música para essas áreas, né? Porque elas se limitam muito a som de carro, de pessoas e de pássaros, por exemplo. O que uma parte mais urbana da cidade não tem somente isso. A gente tem mais pessoas falando e nos bairros é um pouco menos, é um pouco mais calmo, mais contido isso. É uma coisa que a gente se identifica, né, com o nosso próprio bairro. Você ouvindo é uma coisa que você para pensar. Cara, eu nunca tinha parado para pensar, para ouvir o meu bairro, por exemplo. E como é... A gente acha que é barulhento, né? Quando você tá na sua casa e você fala, nossa, meu vizinho é barulhento. E ouvindo as peças sonoras gravadas dos bairros, você percebe que não, que na verdade tem muito menos barulho do que você acha que tem. É muito silêncio, muito uma coisa de casa, assim.
O que deu pra ouvir mais foi mesmo o som de carros e pássaros, assim, né? Que era o que eu nunca tinha parado pra prestar atenção, a quantidade de som diferente, né? De pássaros, principalmente, que tem, né? Aqui na cidade. E aí eu não esperava muito isso, né? Eu pensava que, sei lá, captaria outras coisas e tal. Aí quando eu ouvi, eu falei, pô, parece que a cara da cidade mesmo é essa, não tem muita diferença, né? Essa tranquilidade, aí daqui a pouco vem uns picos mais dinâmicos, né? De movimentação e tal. Alguns bairros já são mais movimentados, né? Tem mais sonoridades ali e tal. Mas de modo geral eu achei bem próximo, assim, como posso dizer? Uma unidade, assim, né? Do modo geral, nos bairros e tal. O maior desafio foi fazer música sem estar com os companheiros em volta, assim. Eu tava pensando nisso ontem, né? Poxa, como é que vai funcionar, sabe? Será que a gente não vai conversar tocando? E, tipo, como vai ser, sabe? Porque tem a questão dos efeitos, mas tem a questão da conversa também, que faz parte da música, sabe? De todos os gêneros musicais. E, tipo, chegar e perceber que, poxa, deu certo, sabe? Foi de um jeito diferente, mas que deu super pra conversar com os outros colegas que gravaram. E, tipo, entender as ideias deles também pela gravação. E isso foi muito divertido. Foi um processo muito estranho, porque eu tô acostumado a música tonal, aquela coisa mais... Até fiz umas coisas mais tonais assim, né, mas... É um processo um pouco diferente, porque eu peguei um pouco de coisas que eu já tinha meio que... Umas ideias que eu tinha e comecei a tentar aplicar elas sobre alguns lugares assim que eu achava que ia soar interessante, assim, né, quando eu ouvia os áudios. Mas as músicas mais atonais, assim, umas doideiras, assim, eu fui mais experimentando, assim, uma sonoridade, como eu podia explorar o som do violão, né, levar o violão tocado de uma forma não muito usual, assim. Um negócio meio flamencado, um negócio parecia uma música latina, eu falei, putz, mas ficou sensacional, cara, sensacional. Ficou muito legal. Eu quero ver o final disso aqui, eu quero ver isso aqui tudo pronto. Também quero, eu tô afim. Isso daqui vai dar uma pane na mente, que vai ser uma beleza. Tá chovendo? Não. Eu acho que não. Eu tô achando que tá, hein? A gente tá chovendo? É isso. Mas tá bom. Ó, a próxima aqui é o complexo hospitalar, tá? Eita, tá bom. Vou colocar aqui pra você tocar. Vou colocar aqui pra poder ouvir e você vai fazendo em cima. Beleza? Essa daqui também dá pra viajar bastante, hein? Sabe, eu não vou saber dizer como que é a expressão que vocês usam para tocar o violino, a viola assim. Mas sabe, aquelas tocadas que fica, o violino fica fazendo... Sabe, tipo, quando tá bem... Isso! Sabe, fazendo esse rococó bem forte mesmo. Eu acho que cabe, você acha que não? Fora da corda ou na corda? Assim, ó. Eu acho que fazendo... Você chegou a fazer uma basezinha, você fez você arriscou um negócio ali, eu falei, putz, isso daqui ia ser bem legal. Aonde? Eu não vou saber te lembrar a Fábio. Mas foi nessa música? Foi nessa. O negócio... ficou uma cara meio aquelas músicas revoltadas do Beethoven, sabe? Isso! Eu acho que isso ia ficar sensacional. O que você acha? Eu gosto. Ah, vamos tentar? Vamos, eu vou fazer aquele pizzicato mais... A gente chama de pizzicato bardo, que é uma coisa assim batida no começo e depois eu entro com isso aí. Ah, beleza, fechou. Então vamos tentar. Bora sapecar o iaiá.
Toda cidade é sonora, né? Mas a sonoridade também, ela está sempre vinculada ao silêncio também, né? O silêncio, eu acredito que o silêncio também é o som. A ausência dele também está na própria concepção do som. Então eu acho que foi bem interessante nesse sentido. O Juqueri também, que é um lugar cheio de aves, assim, né? Sons de aves daqui, que é uma coisa assim, até uma pesquisa um pouco minha, assim, que eu gosto muito de saber, tipo, das aves que tem aqui em Franco, né? No estado de São Paulo também, né? Que geralmente a ave não tem lugar, dificilmente tem um lugar só, né? Elas circulam bastante. Mas as aves que tem por aqui, assim... Fazer um paralelo, né? Pensando sempre na questão do tempo, nesse sentido de tempo histórico, assim, né? Então, na peça do Juqueri, tentei trazer um barulho ali meio de correntes, né? Pra lembrar um tempo passado, que tinha toda aquela questão, né? do espaço ali. E depois trouxe o samba reggae, que é o que tem lá hoje, né? O bloco ali que a gente toca tá ocupando ali aquele espaço e trazendo essa sonoridade, né, pro espaço. Então eu tentei pensar nesse sentido, né, no espaço e no tempo. Tanto no tempo histórico, assim, pensando, olhando lá para trás. Tentei pensar também pro bairro, para as características do bairro, né, o que tem ali. Né? Então, por exemplo, a Vila Ramos, é um bairro que tem ali a igreja, então trazer o barulho do ferro, né? E tem ali também uma concentração de bares e tal, então você tem uma vida noturna ali meio agitada. Eu trouxe as garrafas para tentar reproduzir, fazer esse paralelo, né? O som das garrafas e tal. E aí eu fui pensando nessa forma, né? É uma coisa que você tem que deixar se envolver, né? Você se envolve pela área, pela sonoridade daquele bairro. E a música que existe em você se aflora. Foi difícil, mas acho que a gente conseguiu colocar isso em música, né?
não sou músico, eu não leio partitura, quer dizer, eu até sei a teoria, sei as notas que estão ali, mas eu não tenho muito prática da leitura. Mas o meu andar pela cidade é como estar lendo uma partitura. Então isso para mim, de certa forma, não foi muito difícil. Voltando naquele aspecto que o próprio instrumento ele já carrega esse som da cidade, visto que ele saiu do lixo da cidade, né? Então foi relativamente fácil, assim, nesse sentido. Nossa, você precisa afinar essas pedras aí, essas... Ah, tá vendo? Ó, vou quebrando ele com o alicate. Bem pouquinho. De pouquinho vai conferindo. Sim. Passou, perdeu. Ou faz então, uma nota menor, né? Sim. Mais alta. E você bate com o que? Com a mão mesmo? Com baqueta, a textura da baqueta, sim, né? Pode ser com a mão, eu vou passar a chave, ficar raspando a chave. E o lance, o grande lance também que eu descobri, você tem que dividir a peça em 4. Né? Você divide com compasso, eu divido. E aí a espuminha tem que ficar chama ponto nodal. É o ponto onde não interrompe a onda Sim. Da tecla, né? É onde tem movimento nulo da crista da onda. Então, na verdade, foi mais um despertar do instrumento, né? Que para aquela sonoridade estava dentro dele a musicalidade que ele carregava de bagagem que veio da cidade, né? Minhas visitas nos ecopontos, pegando tudo aquilo, eu imaginava que som aquilo produzia antes na cidade e o que ele vai produzir depois que o instrumento estiver pronto.
a gente tem bastante sons assim ao longo do tempo da cidade, né, que ela existe. Tem alguns sons que são mais marcantes, como o trem, né, o barulho dos cavalos, né, eu tentei trazer com as tampas aqui, o cavalgar dos cavalos, acho que é pássaros, enfim. Pensar em festas também, tem alguns ritmos que carnaval, né? Então eu acho que é uma cidade que é marcada assim por uma sonoridade assim meio característica, né, da cidade como um todo, assim, da região, né? Franco tem muitas coisas, né, tipo, acontecendo não só nos bairros, tipo, o centro de Franco e, tipo, os bairros ao redor do centro, tem os bairros mais afastados. Tem, tipo, bairros com muita gente, bairros com menos gente, mas eu acredito que Franco é uma cidade sonora. Você encontra várias amostras de sonoridades aqui, que, tipo, outras cidades talvez não tenham tanto quanto Franco da Rocha. Franco da Rocha é uma cidade muito sonora. Os bairros são mais silenciosos, mas o centro da cidade é uma sinfonia. É uma cidade muito movimentada. Toda a cidade é sonora, de alguma forma, né? Mas Franco tem essa característica de uma aridez, no meu ponto de vista, muito grande, nas pontas, né? No começo da manhã e no final da tarde, e depois ela se deixa infiltrar pela natureza de uma forma um pouco mais gentil. Assim, claro que isso é muito mais forte em alguns bairros do que em outros, né? Na região central, por exemplo, isso não acontece com tanta força. Mas para mim é a característica mais particular assim, de Franco, esses dois momentos, esses dois polos, né, no início e no final do dia, onde a cidade fica muito ruidosa, muito seca, muito árida, e também depois ela tem esse respiro ao longo do dia e à noite. Assim. Tá, beleza. Eita! Toca um pouquinho dela aí pra eu me achar. Né? Tá, acho que dá pra ir gravando já. E, enfim, a coisa que me marca muito é esse tipo de som, assim, né? Mais musical mesmo, né? A questão de, sei lá, da vida noturna da cidade, festas, essas questões, assim. Eu acho que minha relação vai mais nesse sentido, assim, que eu tenho mais marcado, né? Então tenho, como eu falei, tenho algumas vivências nos bairros que eu tentei trazer pra cá, justamente por isso, por ter alguma experiência, alguns bairros que traz alguns ritmos, algumas sonoridades, né? Mais ligado a essa área, essa questão da musicalidade de festa e tal. Acho que dá pra ir já. Beleza.
Sensacional. Maravilhoso. Sensacional. Agora as pessoas vão achar que a gente tem um bairro árabe em Franco da Rocha. No Parque Vitória. Derradeira. E um terceiro potencial do projeto se constrói com uma criação de uma possibilidade de diálogo entre os artistas locais, né, da nossa querida Franco da Rocha, até mesmo de outras localidades, como por exemplo Leme, no interior do estado, e Bauru. Neste encontro, a troca entre os artistas, né, e a trocas de experiências e as mais possíveis colaborações entre o Marcelo Bressanin, né, nosso produtor musical de Bauru, e o João Arraes de Leme, por exemplo, se apresentam como oportunidades importantes para o intercâmbio e o enriquecimento da produção de todos inseridos nesse projeto. Destaca-se ainda o caráter descentralizador do projeto, porque a gente olha a cidade de Franco da Rocha como experiência, como prática artística e também investigação. Eu acho que um projeto desse, numa época de pandemia, um projeto cultural, um incentivo que vem do governo, eu acho fantástico, porque o pessoal já era carente de cultura antes da pandemia. E agora com a pandemia, mais o pessoal fica mais dependente desses meios de cultura para passar por essa fase difícil, né? Então eu acho muito legal isso aí, muito interessante, muito bom esse tipo de projeto. A própria coisa de criar essas peças foi bastante desafiador, assim, por não ser minha área de atuação, né? Por uma coisa mais diferente do que eu costumo fazer. Mas ainda assim, não posso dizer que foi desafiador, foi diferente, não sei, desafiador é a palavra, assim. Mas acho que é o que chega mais próximo de ser desafiador, né? Às vezes parece que, tipo, tá rolando aqui, sabe? A gente não tá gravando junto, mas parece que tá rolando aqui, uma ativação era muito legal. E, tipo, isso valeu muito a pena, também por causa disso. Não, pra mim, assim, tocar sozinho é algo novo, é algo que eu fazia assim em casa, né? Quando dá. Então esse foi o primeiro desafio. Quando eu topei, eu falei, pô, vou ter que estar sozinho, sem nenhum... a gente aqui na percussão, pelo menos, não usa partitura, essa questão mais teórica, né? Mas é uma construção um pouco diferente. Mas mesmo assim, meio que falta um chão ali, né? Você não tem muito o que se apoiar. E aí o meu maior desafio, eu acho que foi mais essa questão mesmo, da improvisação, da criação, a partir da sonoridade. E também, pensando assim, é algo que acrescenta, né? Nessa trajetória assim, artística, né? Só de estar assim, num ambiente como esse, ouvindo outros instrumentos e tentando acompanhar, tentando relacionar, trazer algumas referências assim, é um desafio que impulsiona, eu acho, né, na questão artística. Não, tem dentro não, pode descer ali. Não, mas tem que cortar o boi lá.
levar o boi, ele vai buscar. Não, não tem nervo não, pode deixar ele. Não, mas tem que cortar o boi lá. É um projeto que está em criação constante entre as artes visuais e a arte sonora, onde as fronteiras artísticas não se limitam a única execução no projeto e a uma única ação, pois a vida cotidiana é inspiração para cada peça sonora, vinda dos seus bairros, de suas identidades e de suas localidades. Isso que é muito importante, porque o projeto ele tem esse olhar descentralizador, de olhar os bairros como plataforma de criação. Criar a identidade dos bairros foi o que foi determinante para tentar fazer a interpretação, sabe? Tipo, acho que eu moro aqui há muitos anos e, tipo, tem as peças sonoras, então, tipo, com as peças sonoras você consegue visualizar mais ou menos, sabe? O bairro e qual a dinâmica do bairro. E não ter partitura foi desafiador, tipo, até pela criação, mas para tentar fazer com que essa conversa entre todos os músicos rolasse. E eu acho que funcionou super bem, assim. Criar as peças sonoras a partir do som urbano, né? Que ainda que tenha um som urbano, mas como eu disse, no centro da cidade é um pouco mais barulhento e os bairros são um pouco mais silenciosos, então é um pouco mais difícil. E eu acho que a minha dificuldade maior foi essa, foi tentar não só imitar os sons urbanos, mas tentar musicar isso, né? Fazer algo, uma melodia, algo com isso. Vai. Agora que você levar o boi, ele vai buscar. Não, não tem nervo não, pode deixar ele. Vai. Agora que você levar o boi, ele vai buscar. Não, não tem nervo não, pode deixar ele. Não, mas tem que cortar o boi.
Poderia dizer que o tempo é o passar das horas, né? Mas o tempo é a incubação de cada pessoa, né? O período de incubação de cada pessoa. Incubação, não estou falando no sentido viral, estou falando no sentido da pessoa se refletir dentro dela. Então, mais uma coisa a ver com esse nome, nesses tempos que a gente está passando, né? Um período de descoberta de si, né? De se auto-observar, não só observar para fora, mas voltar para dentro, no seu tempo, dentro do seu tempo. Descobrir o seu próprio tempo. Tempo, sei lá, pode ser tempo rítmico, um tempo que a gente cria ali na hora, através de um instrumento, de um objeto, alguma coisa. É uma construção nossa também, né, para facilitar a vida, um meio de organização da vida, no modo geral. Não sei, algo orgânico também, que tá aí desde sempre. Não sei. Muito filosófico isso aí. O tempo, ele pode ser uma forma de mostrar a vida. Tipo... Ou vidas, no caso. Tipo, não uma vida de um indivíduo só, mas... Acontece muita coisa no tempo, tipo... Se você pensar de uma forma ampla, sabe? E se você pensar individualmente também, porque o tempo não para, tipo... E a gente faz as coisas e tudo mais. Mas, tipo... colocar as coisas em tempo ou no tempo, tipo, também é uma mini demonstração da vida, assim, de como ela é, de suas etapas e tudo mais. Tipo, a questão meio filosófica, assim, de não... de dar tempo ao tempo, sabe? Na vida, eu acho que o tempo, ele pode ser essa demonstração também. Ixi, tempo. Eu achei bem interessante a forma como vocês, que ficou o logo do projeto, né, com aquela linha do tempo sendo as ondas sonoras, assim, vai até de um pouco em encontro com o que eu falei, né, dessa forma de o som ser uma narrativa também, né. Eu acho que eu piro muito nisso, porque eu fiz sonoplastia, pra mim, sonoplastia para teatro, no caso, e o som ser capaz de transmitir uma história é uma coisa pra mim que é imprescindível, assim, pra ser uma outra camada narrativa junto com a história do teatro, por exemplo, né, que tá acontecendo ali. O som é uma outra forma de contar uma história, de trazer uma nova camada para aquela cena, né. E o som, ele é tempo, né, ele tem uma duração. A música é tempo, né. Tempo. Nossa, é muito difícil a gente definir tempo, né? Eu acho que tempo é algo aquém de nós, né? Algo que a gente não controla, né? A gente não vê passar, a gente não tem noção do tempo, não tem noção de quanto tempo se perde, quanto tempo se ganha. E assim, acho que a base, né, da vida é o tempo. A gente tem a infância, a adolescência, a fase adulta. E a gente está constantemente passando o tempo, né? E a gente tem que decidir muitas das vezes como a gente vai passar esse tempo. Se vai passar bem ou se vai passar mal. Ou se vai deixar passar o tempo por cima de nós. O tempo não é uma questão da biologia, não é uma questão da duração da vida ou do horário, do compromisso. Para mim, o tempo é o momento, é a oportunidade de fazer coisas.
Eu tenho tempo, de fato, quando eu estou fazendo as coisas que eu quero fazer, que eu gosto de fazer. Nos outros momentos eu gasto tempo. Eu cumpro tabelas, eu cumpro agendas. Agora eu tenho tempo quando eu tenho essa oportunidade de fazer o que me interessa de fato fazer como pessoa. O que é tempo? O tempo talvez é o nosso recurso mais precioso. O contar das horas, o olhar a vida, assim como a vida que movimenta a cidade, que se faz movimentar a prática artística também. É como se o tempo fosse uma herança que ganhamos ao nascer, né, de cada instante, e que escolhemos onde vamos investir este tempo, olhar, criar, abraçar, expressar, movimentar. Nós nunca ganhamos, mas o principal, nós nunca temos como saber o que nos resta. Porque existe uma frase muito importante lá na Torre do Relógio do Juqueri, que foi da época do Dr. Osório César, que fala que o tempo passa como uma flecha e move sem se notar. A vida vai passando tão rapidamente, né, que muitas coisas se notam e outras não. Eu acho que o tempo é isso, que revela as coisas e que passa sem se notar.